Conta-se a história, e essa história, informação que eu tive da fonte que li, é que é uma história verídica de um professor numa universidade de medicina, dando aula, um professor muito bem formado, um homem muito experiente, formação completa na sua área, muito respeitado. Ele faz uma pergunta para um aluno. Ele pergunta: quantos rins nós temos? E o aluno responde: 4. Aí o professor replica: 4 rins? E de uma forma muito arrogante, quase ofensiva, no topo do seu status de professor e sábio, um homem com muito conhecimento, aquele tipo de pessoa que tem prazer em destacar o erro do aluno. Ele disse assim: tragam aí um feixe de capim, pois nós temos um asno na sala. Aí ele ordena que o seu auxiliar, então, faça isso. Aí o aluno se levanta e diz assim: traz um café para mim também. Aí o aluno, de uma forma também sarcástica, faz esse pedido ao auxiliar do mestre. Aí o professor ficou muito irritado, ficou muito irado, expulsou o aluno da sala. Enquanto o aluno saía da sala, ele ainda teve a audácia de corrigir, então, o seu mestre arrogante, mas furioso também, e disse: o senhor perguntou quantos rins nós temos? E nós temos 4. São 2 seus e 2 meus. E tem um bom apetite com o capim que o senhor mandou trazer para cá. Vou tomar seu café. Eu tenho convicção que aqui os dois foram muito mal educados. Ambos foram bastante mal aqui nessa comunicação. Mas é muito comum a pessoa que tem mais conhecimento subjugar, às vezes oprimir, subestimar os outros. E é nesse ambiente, nesse contexto, que nós vamos ler o capítulo 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pode abrir lá. Primeira parte aqui do capítulo 8. Na verdade, na primeira parte do versículo 1, desse capítulo 8, o apóstolo Paulo vai precisar tratar de mais um tema levantado pelos coríntios, coisa que vem acontecendo principalmente no capítulo 7, temas difíceis, que haviam esses problemas que estavam sendo levantados, haviam correntes diferentes dentro da mesma igreja. E aqui não é diferente, há mais uma corrente de pensamento sobre o tema que Paulo é aqui arguído, chamado a emitir uma opinião, que é o contexto dos alimentos sacrificados aos ídolos. Mas de onde é que surgiu essa temática aqui no contexto da carta de Paulo aos Coríntios? O pastor John MacArthur ele faz um resumo em um dos seus comentários, que eu vou tentar reproduzir para vocês, que ele é bem suficiente. O assunto seria mais vasto. Mas eu vou tentar reproduzir o que o pastor John MacArthur comenta sobre o pano de fundo, o porquê desse tema aqui, desses alimentos sacrificados aos ídolos, como um problema ali na igreja de Corinto, na igreja evangélica do primeiro século. Os gregos e os romanos, eles eram ou politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, ou eles eram polidemonistas. Eles acreditavam em espíritos maus, demônios, e temiam esses demônios. Eles acreditavam que esses espíritos maus, eles tentavam invadir o corpo das pessoas, incorporando-se nos alimentos. Então, os espíritos maus incorporavam nos alimentos, e a pessoa que comia esse alimento, ele tinha esse espírito mau que só poderia ser eliminado se essa comida fosse sacrificada ou oferecida num altar a algum deus terreno, deuses pagãos. Então o sacrifício não tinha apenas como propósito obter algum favor desses deuses pagãos,
mas também tinha o objetivo de limpar a carne dessa contaminação demoníaca. Então era uma motivação dupla, né? Essa carne descontaminada, então, depois ela era oferecida aos ídolos como sacrifício. A porção que não era queimada no altar, essa porção ela era usada nas festas pagãs. Era o famoso churrasquinho das festas pagãs depois, né? E o que sobrava ainda era vendido nos mercados. Muitos crentes, principalmente os gentios, que tiveram muito vínculo com essas práticas pagãs, depois da conversão, naturalmente, eles se sentiam mal em ir no mercado e comprar aquelas carnes que eles sabiam que tinham todo esse comprometimento paganizado, né? Eles lembravam da vida deles como pagãos, que não adoravam o único Deus verdadeiro. Eles lembravam daquelas realidades da adoração a demônios, do temor a demônios, e isso lhes trazia um mal-estar, apesar de já serem pessoas que conheciam a Cristo e criam na mensagem do Evangelho. Então a igreja vai e consulta o apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo emitisse o seu posicionamento sobre esse tema, sobre essa situação. Aí, antes da resposta, Paulo propõe uma reflexão que vai dar uma boa arrumada no rumo da resposta que ele vai dar. Ele vai iniciar a sua resposta a essas pessoas, aos coríntios, que estão levando essa questão para ele. Ele chama essas pessoas de pessoas que têm conhecimento. Têm o conhecimento da palavra do Senhor, foram instruídos na palavra e sabem que essas comidas elas não têm este comprometimento que o paganismo pregava. A segunda parte do verso 1 diz: sabemos que todos temos conhecimento. Paulo está com isso dizendo: eu e vocês que têm tido oportunidade de ter maior conhecimento das Escrituras, sabem que isso não tem um comprometimento maior. E não é uma especulação da minha parte dizer que todos tinham conhecimento, ou do apóstolo Paulo, porque ele mesmo no capítulo 1, no versículo 5 e versículos, ele diz que toda a palavra e todo o conhecimento tinha sido ricamente entregue à igreja de Corinto. Nós vimos isso lá no capítulo 1. Então, os que de fato pararam para ouvir e aprenderam, nem que fosse apenas intelectualmente, mas tinham a informação correta do tema, eles tinham o conhecimento necessário para saber que aquele temor espiritual não tinha um valor real diante das verdades do Evangelho, das verdades libertadoras de quem estava em Cristo Jesus. Então, para esses, o crente poderia fazer uso desse tipo de alimento. Mas o que será enfatizado aqui é que o conhecimento das coisas, o saber, ele não pode gerar um senso opressor ou de superioridade, ou mesmo de status maior ou melhor do que outros crentes que talvez não tenham, por seu histórico de origem de onde veio, das suas origens antes de Cristo, ou mesmo do seu tempo de vida cristã, ainda não ter tido um comprometimento ou um conhecimento maior da palavra do Senhor. O que Paulo está querendo aqui é lidar com uma questão, várias coisas são ensinadas aqui, mas uma delas é uma questão ética muito importante e relacional, que está muito ligada ao amor, à misericórdia. Uma das coisas que eu tenho aprendido, irmãos, ao longo de muitos anos de estudo, é que se o conhecimento da palavra de Deus não me humilhar, eu não estou me relacionando corretamente com a palavra de Deus. Se eu não for humilhado pela palavra de Deus, que aponta um padrão extremamente superior a qualquer coisa que eu venha a falar ou provar, e isso não me humilhar na minha realidade como pecador, o problema certamente está em mim, não na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está nessa direção aqui. Muitas direções nós poderíamos seguir nesse texto, mas eu vou seguir essa.
E bem objetivamente, ainda na terceira parte desse verso primeiro, ele diz: o conhecimento ele traz orgulho. Esse conhecimento soberbo que oprime, que dá uma posição de superioridade completamente equivocada, contrária ao conhecimento de Deus, que deve gerar na vida do crente. Então esse conhecimento, esse tipo de conhecimento corrompido traz orgulho. Mas o amor de Deus, fruto de um conhecimento verdadeiro, esse sem dúvida alguma constrói, esse edifica. Então amor e conhecimento precisam andar juntos, mas infelizmente sabemos que tanto nos dias de Paulo não era assim, como nos nossos dias. Sabemos que infelizmente não é exatamente assim, pelo menos o tempo todo. Em todo esse saber, em todo o conhecimento, há o perigo de que esse conhecimento gere uma satisfação egoísta, um sentimento de vanglória. Hoje vimos no texto de Gálatas, na escola dominical, né? Que o apóstolo Paulo diz: se há alguma glória, se eu devo gloriar-me em alguma coisa, que seja na cruz do meu Senhor Jesus Cristo. Temos visto o que significa a cruz. E Paulo era, sem dúvida alguma, um homem de profundo saber, profundo conhecimento das Escrituras. Mas o conhecimento bíblico ele precisa estar entrelaçado com o amor bíblico, que aqueles que conhecem o Senhor também já experimentaram. É por isso que ele afirma que esse conhecimento, pelo conhecimento, ele traz apenas vaidade, ele traz apenas orgulho, bem diferente do amor bíblico. O amor bíblico ele tem o objetivo primário de construir, não de demolir. Por isso que ele diz que o amor edifica. O amor bíblico ele não destrói. O amor bíblico ele edifica, ele constrói. Diante disso, então, esse capítulo sobre carne sacrificada a ídolos, que a princípio nos parece muito estranho e tem nada a ver conosco, ele toma grande importância para a nossa vida cristã, as implicações que esse tema nos traz. O verso 2, aqui no verso 2, nós temos uma segunda advertência que é feita. Aqueles que se envaidecem, aqueles que se orgulham enganosamente do seu conhecimento. O verso 2 diz assim: quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Irmãos, há no conhecimento das coisas do Senhor, há no saber, o perigo da gente achar que já sabe tudo. Em todo saber há esse perigo. O perigo ainda fica maior no que diz respeito às coisas do Senhor. E a consequência disso, de a gente achar na vida cristã que já chegou num status de conhecimento, é que a gente começa a acreditar que a gente tem a palavra final para tudo. Que temos resposta para tudo, que já sabemos de tudo. Uma frase que está na minha cabeça, desde que o pastor Paulo me relembrou de um professor nosso lá do seminário, que eu mencionei ontem aqui na reunião dos jovens, que se eu não percebo mais o quanto o pecado é amargo, eu não acho mais Jesus doce. Enquanto o pecado não amargar muito a minha boca, eu não preciso desfrutar do doce, que é a obra de Cristo na cruz por mim. A pessoa que se ensoberbece com o conhecimento das coisas de Deus e julga que já está num status de superioridade sobre aqueles menos experientes ou maduros, certamente perdeu a percepção do amargor do pecado. Porque quanto mais conhecemos o Senhor, mais vemos mais luz, mais claridade de Cristo para a minha alma eu tenho, e mais cantinhos ainda escuros que estavam ali, escondidos pelos meus próprios interesses pecaminosos. Quanto mais luz do Senhor, mais luz naquelas áreas que estavam escondidinhas no meu coração, e mais percepção eu tenho do meu pecado, do amargor do meu pecado, e mais então eu preciso da doçura do amor de Cristo Jesus e da obra de Cristo na cruz em meu favor.
o contrário é completamente verdadeiro. O fato é que o verdadeiro conhecimento, aquela pessoa que de fato que acredita que está buscando o conhecer de Deus, essa pessoa que está conhecendo Deus, ela também está ciente do que está lá em 1 Coríntios 13, que veremos mais adiante na nossa sequência, aqui na carta aos 1 Coríntios, que nós conhecemos em parte. Mais adiante, quando estivermos com Cristo, conheceremos plenamente. Mas até aqui, nós conhecemos no máximo em parte. Do Senhor, então, e se alguém pensa já saber tudo, seguramente ainda não conheceu o Senhor como Ele deve ser conhecido. Somente o Espírito de Deus, Ele tem esse poder para penetrar, e a palavra bíblica aqui seria literalmente perscrutar, uma palavra que a gente usa pouco, mas ela significa aquele que penetrar entre osso e medula, né? Aquele penetrar profundo onde ninguém mais vai, só conheceremos as profundezas da grandeza, do amor, da beleza de Cristo Jesus, através da obra do próprio Espírito Santo em nossas vidas. Então, só conhecer a Deus, ou só conhecerá a Deus, aquele a quem Deus concedeu o seu Espírito. Só teremos esse conhecimento, ainda que em parte, mas suficiente para um relacionamento profundo, verdadeiro, honesto, se temos já da parte de Deus o seu Espírito, por termos recebido a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Exatamente esse tipo de pessoa, esse perfil de pessoa, ela não vai ter orgulho dos seus conhecimentos, não. Pelo contrário, ela amará a Deus tremendamente e compreenderá o que está no verso 3. Quem ama a Deus, este ele é conhecido por Deus. E de Deus ele conhece ainda parcialmente. Em breve, quando estivermos com Cristo para sempre, o conheceremos plenamente. Isso significa que ser conhecido por Deus, ou a pessoa que é conhecida por Deus é aquela que foi chamada pela sua graça e pelo seu amor, e não somente por uma busca humana de conhecimento, talvez até intelectual das Escrituras, mas que não tem poder para transformar nada. Então o amor de Deus ele é infinitamente mais importante do que o conhecimento que a gente possa ter, por mais correto que ele seja. Qualquer coisa que nós possamos nos orgulhar, na verdade o orgulho do conhecimento é algo extremamente perigoso. Veremos isso no decorrer dos versículos. Então nos versos 4 e 5, vamos reler. O apóstolo Paulo ele vai retornar então ao tema iniciado aí no versículo 1. Os versos 4 e 5 dizem assim: portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, vamos parar aqui, por enquanto. O que o apóstolo Paulo, na prática, está dizendo é o seguinte: olha, eu não esgotei o assunto até então, quando falei sobre conhecimento. Essas verdades que eu estou afirmando sobre a inexistência desses deuses é uma verdade absoluta, que nós podemos afirmar isso em Jesus Cristo, mas o tema não termina aqui. A coisa não termina aqui. Como nós vimos na introdução, existia na cultura greco-romana, cultura religiosa greco-romana, muitos deuses e adorações a demônios. Esses que o texto está dizendo que há muitos deuses e muitos senhores deste mundo. Isso é um fato. Falsos, mas um fato na cultura pagã daquelas pessoas. E nos nossos dias, irmãos, estamos aí cercados, cheios de deusezinhos e senhorizinhos terrenos, com status de Deus com letrinha minúscula, com muitos seguidores, com muitos adoradores. Isso não é apenas uma evidência do primeiro século, lá no tempo de Cristo, não. Então, no verso 6, o apóstolo Paulo afirma o seguinte: para nós, porém,
há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos. Amém? Isso é uma afirmação gloriosa. De maneira muito enfática aqui, o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão no começo desse versículo muito, muito importante, ou desse texto. Ele vai dizer o seguinte: para nós, porém. Nós quem? O povo que Deus separou para ele antes dos tempos eternos. Os crentes salvos pela graça de Jesus Cristo. Aqueles que Deus, de uma forma misericordiosa, bondosa e soberana, chamou para ele dentro de toda uma humanidade. Em todos os lugares da terra existem pessoas ligadas a deusinhos e senhorizinhos terrenos, escravizados por culturas religiosas terríveis, opressoras, controladoras, dominadoras, escravizadoras. Porém nós, ou para nós, porém, toda essa religiosidade pagã, pela bondade e graça divina, é coisa do passado. E não é por causa do nosso conhecimento, não, é por causa da bondade dele. É por causa da misericórdia dele. É da soberania dele, do amor dele, por causa da vontade dele. Então esse para nós, porém, é algo extremamente glorioso. Todas essas verdades ditas aqui, para nós, porém, há um único Deus e Pai, de quem vêm todas as coisas e de quem viemos, e para quem viemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos. Para nós existe, então, somente um único Senhor, que pela bondade dele mesmo, nós o chamamos de Deus e de Pai. Amém? Isso é glorioso. Então, essa breve exposição sobre o significado do para nós, porém, depois disso, na verdade, vem a preocupação do apóstolo Paulo, expressa aqui no verso 7. Contudo, pessoal do MEB, do Instituto Bíblico aí, ó. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Irmãos, é claro nas Escrituras que existem diferenças na igreja que não podem ser ignoradas. No verso 1 nós vimos o apóstolo Paulo dizendo: todos temos conhecimento, e todos é ele, mas aqueles que foram instruídos com verdades bíblicas, da palavra de Deus, instruídos pelo apóstolo Paulo. Mas apesar disso, o texto diz que nem todos temos esse conhecimento. Percebe como estão esses dois grupos no mesmo lugar? Percebe? Nem todos temos esse conhecimento. Havia em Corinto, então, membros da igreja, ou congregados, certamente não tinha essas coisas que criamos hoje, né, de congregados e membros. Haviam pessoas que pertenciam à igreja de Corinto, que concordavam com a doutrina da inutilidade dos ídolos, essas verdades bíblicas que já foram aqui apresentadas, mas em função de um histórico pagão, idólatra, e com ainda imaturidade nas verdades bíblicas, essas pessoas ainda continuavam vivendo com certo temor de comerem esse tipo de comida. Na sua consciência ficavam sentindo-se culpados, sentiam uma consciência ainda frágil, chamada por Paulo de fraca, sentiam ainda um peso de culpa e vergonha muito sério. Percebam que a insistência do apóstolo Paulo, lá na introdução,
foi de que um conhecimento vaidoso, ele deve ser substituído por um amor que constrói, por um amor que edifica. Não é a anulação da verdade bíblica, não é abrir mão de fundamentos da fé em função de algum tipo de incompreensão de uma coisa ou outra. Não, não é isso. Não se está fazendo um apelo aqui a abrir mão de verdades fundamentais da fé. Está se tratando aqui, mais uma vez, é o que nós vimos lá em Romanos 14, 15, como o apóstolo Paulo lidou com o crente mais maduro e o crente fraco. O crente forte e o crente fraco. Literalmente é assim que está lá. É aquele que tem um pouco mais de conhecimento e pode lidar melhor com as realidades que envolvem participar de alguns festejos ou ritos que eram costumes culturais da época. E outros mais frases achavam que aquilo era pecado, quando nós fomos libertos de certos estigmas que o passado nos impunha. Mas todos são crentes, Jesus morreu por todos eles. Não em questões fundamentais. Isso é inegociável. Mas essas questões aqui, carece que aquela pessoa que conhece mais o Senhor tenha também mais misericórdia. Para aqueles que ainda se sentiam afligidos por comer aquele tipo de alimento, ou ver aquele crente tido como mais maduro, mais experiente, com mais conhecimento, comendo a comida, então, que era tida como sacrificada a ídolos, aquilo estava trazendo mal-estar àquele que acabava comendo a comida também, e ainda por ter uma consciência fraca, sentia-se culpado, angustiado, tinha sua consciência violada, e muitos deles até se afastavam da vida da igreja, por esta consciência ainda fraca. Então, no verso 8, o apóstolo Paulo coloca as coisas em ordem, ou põe ordem na casa. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Irmãos, se nós estamos em Jesus Cristo, não é o comer ou deixar de comer que nos torna melhores ou piores. A liberdade que nós recebemos é em Jesus Cristo, que nos liberta desses enganos humanos, terrenos, que escravizam a nossa alma. Jesus Cristo nos libertou e nos deu uma liberdade muito superior a qualquer coisa imposta por essas coisas de deuses e senhores terrenos. Então a liberdade que nós temos em Jesus Cristo, ela não está limitada pelo comer ou pelo beber, mas muito cuidado nós devemos ter com o mau uso da liberdade que recebemos em Jesus Cristo, e é aqui que pecamos. O verso 9 diz assim, mais um contudo, dá um tremendo de um esboço mecânico aqui, hein? Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os outros. Irmãos, o uso da nossa liberdade, daquilo que nós cremos que não tem nenhum valor, vou dar exemplos bem superficiais. Você tem que botar branco no final do ano para ter sorte, para Deus abençoar, ou para os deuses abençoarem. Você tem que fazer determinada coisa aqui e ali para poder, então, ter alguma vantagem ou sucesso ou poder. Aquelas coisas deste mundo, paganizadas, deuses, deusinhos, letrinhas minúsculas que não podem fazer nada por nós, porque, na verdade, eles não têm poder para nada, mas que são cultuados e buscados. Deus, em Cristo Jesus, nos libertou, nos dando o conhecimento dEle, a liberdade dEle, o poder que vem pelo Espírito Santo, que habita em nós, que nos ilumina para ir para as Escrituras, e para nós podermos conhecê-lo como Ele é. Isso é glorioso. Mas o uso dessa liberdade, sem o amor que edifica, ele pode dar um golpe muito violento naqueles ainda com consciência fraca. E aqui, sem dúvida alguma, o apóstolo Paulo está nos fazendo pensar aqui no nosso testemunho. Tem pessoas ainda imaturas, crentes, piedosas, amorosas, realmente convertidas, mas que não sabem lidar com algumas questões que nós já lidamos pela experiência melhor,
Tenha misericórdia. Não fale, espere, dê tempo ao crescimento, ame, construa. Não imponha, não oprima. Irmãos, como eu tenho aprendido com Coríntios, com essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, pode ser um golpe muito forte naqueles que ainda a consciência ainda é frágil. Pode até fazer com que, esse golpe pode até fazer com que essas pessoas tropecem, como o texto nos diz, por serem ainda muito frágeis. Como é sério isso? A gente precisa levar isso mais a sério. O conhecimento de Deus deve trazer junto a sabedoria que vem do Senhor, o domínio próprio que vem do Senhor. A gente lidar com as questões e com as pessoas, nós somos diferentes, irmãos. O texto nos diz que essa diferença existe dentro da igreja. E não é pecado, o Senhor não está buscando o que sabe mais, o que sabe menos, o que come mais, o que come menos. Não, o Senhor está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Maturidade é um processo. O conhecimento do Senhor é algo que vem naturalmente com a conversão. Eu quero mais de Deus, vou me aproximando de Deus, vou crescendo. Mas isso não é instantâneo, isso não é botar um negócio aqui na veia e ficar lá, agora estou ganhando conhecimento de Deus. Não, isso é vida diária. Isso é um viver diário. Isso é o crescimento que vem junto até com a maturidade de vida. Experiência de vida vivida, ela bem permeada, bem enxertada com as verdades gloriosas que nós carecemos para uma vida santa através do conhecimento de Deus. Isso gera, sem dúvida alguma, um resultado muito positivo, que são crentes maduros, influenciando, ensinando, ministrando, servindo, cuidando e zelando daqueles que ainda estão com as suas consciências ainda frágeis. O motivo dessa exortação do verso 9, ela é explicada no verso 10. Pois se alguém que tem a consciência fraca, viu você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Irmãos, rapidamente, apenas para ilustrar, na antiguidade não haviam hotéis ou ambientes, restaurantes, para que pudesse haver um ajuntamento de pessoas para uma pessoa mais poderosa ou mais rica, com mais recursos, juntar, abrir assim, alugar um salão. Jesus fez isso com os discípulos num cenáculo, que era o ambiente mais propício para isso, mas um salão de festas, um restaurante, um hotel que pudesse receber pessoas, não era comum isso na antiguidade. Então, não havendo salas de refeição, talvez até mesmo escravos suficientes para recepcionar um grupo muito grande de pessoas, o que se fazia? Se usava a mesa do templo, o templo dos pagãos mesmo, uma grande mesa. E esses templos, geralmente, eles eram abertos. A carne que ali era servida, nesses templos pagãos, era carne, e não obrigatoriamente, não somente templos pagãos, viu? Havia a realidade também de ambientes de culto, que não obrigatoriamente era para culto pagão. Sei que haviam aqueles ambientes onde a comida era servida, e certamente comida ou carne sacrificada a ídolos. E eu li um comentário que era algo bem extravagante, aquele deitar na mesa que nós vemos de Jesus com os discípulos, que eles se reclinavam à mesa, era uma coisa muito comum, e eles deitavam-se, a ideia de alguns comentários que eu li, que eles se deitavam na carne que iam comer. Então era uma coisa assim bem escrachada, desculpe a expressão. E aqueles novos convertidos passando por alguns ambientes e vendo aqueles que tinham mais conhecimento, que julgavam que aquilo ali não tinha problema nenhum, sobre as carnes e comendo sobre as mesas daqueles templos, daqueles ambientes, aquelas pessoas se sentiam angustiadas, porque aqueles ali eram os sábios. E se eles faziam isso, eles podiam fazer também. Uns entravam em crise e outros iam e passavam a fazer aquilo que eles faziam. E se sentiam muito mal, porque acreditavam que estavam comendo carnes sacrificadas a ídolos. Isso atentava contra a fé deles. Então havia muito pouca sabedoria, tanto daqueles que diziam que conheciam o Senhor, como daqueles frágeis. Então a coisa era bem difícil, bem complicada. Mas como nós já vimos, o apóstolo Paulo, ele não nega essa liberdade. Mas a questão é que a gente não pode esquecer,
daquele irmãozinho ainda de consciência frágil. Então, o nosso testemunho, a sabedoria que vem com conhecimento, ela precisa trazer junto a ela a capacidade de dizer não para a gente mesmo com muito prazer. E esse prazer vem da misericórdia que a gente precisa exercer para com aqueles ainda mais novos na fé. A gente não pode esquecer desses queridos que estão conosco. Aquele irmãozinho que nos vê, talvez fazendo algum comentário, que a gente sabe que está enquadrado dentro de uma realidade, que a gente entende que é bíblica e necessária, mas às vezes a pessoa não entende. Aquela outra situação de um irmão que talvez não concorde com determinada atitude, ou essa ou aquela, mas que não há pecado, há uma diferença de opinião, e não há nenhuma questão moral naquilo. Devemos tomar muito cuidado, para que aquele irmãozinho que não tem força para perseverar, talvez, naquilo que ele crê, porque não tem pecado em ele não comer. Se ele julga que não deve comer, não coma. Porque não há pecado nem comer, nem deixar de comer. Se não é uma questão fundamental da fé, uma diferença de opinião não significa que é pecado. Se você quiser, volte lá no site, busque lá as mensagens de Romanos 14 e 15 para relembrar esse tema. O fato é que não há amor, irmãos, nenhum, no conhecimento que não enxerga o irmãozinho mais fraco, querido, que está crescendo na fé. Não há amor nenhum nesse tipo de conhecimento. É mero conhecimento pelo conhecimento que não causa transformação nem em quem o tem e nem no outro que está olhando para você e vendo coisas que ele não precisava ver, ouvindo o que não precisa ouvir, porque não tem maturidade para aquilo ainda. E o fato é que Cristo morreu exatamente para que nós ficássemos livres da culpa. Cristo morreu exatamente levando a sentença de morte que o nosso pecado nos impunha, é o que diz o verso 11. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, ele acaba sendo esmagado ou destruído por causa do conhecimento que você tem. Você não aplicou conhecimento com amor, está esmagando o irmãozinho. Uma das coisas que eu precisei aprender, e eu estou aprendendo ainda, quando eu comecei a me encontrar com algumas verdades fundamentais da fé, quando eu ouvi o pastor Richard Belcher pregar numa conferência da Fiel, primeira conferência da Fiel que eu fui, você lembra quando foi? Muitos anos atrás, 2007, por aí. Aquilo afetou radicalmente o meu pensar sobre a doutrina da eleição, sobre a salvação somente pela graça, pelas bênçãos espirituais que Deus nos deu, pela sua soberana e maravilhosa justiça e graça. Aquilo afetou a minha vida muito profundamente. E aquilo afetou a minha pregação. E a minha pregação se tornou por um período muito dura, completamente bíblica e verdadeira, mas muito dura. Até numa outra oportunidade eu ser confrontado num outro ambiente acadêmico de estudo, por verdades como essas aqui. Que eu precisava aprender a ministrar verdades profundas como essa, de maneira que todos pudessem se alimentar dela. Um dos grandes aprendizados que eu tive foi na África, que eu achei que lá nos meus muitos cursos, na minha formação, tal, eu ia chegar na África, tal, aí a pessoa me pegou pelo braço, você vai ter que aprender a falar de Jesus com gestos. E eu, com todo o meu conhecimento, né? Você vai ter que aprender a falar com gestos, que é assim que eles entendem. Você vai ter que aprender a falar da cruz, do amor de Jesus, contando histórias com figuras, com gestos, não é para criança não, viu? Você vai ter que ensinar os adultos a fazer isso. Irmão, se o conhecimento não está humilhado diante da cruz, não é conhecimento com amor. Ele não causa o impacto que deve causar. Então não há amor nenhum num conhecimento que não enxerga o irmãozinho mais frágil, querido, como um dia nós já fomos. E Cristo morreu exatamente para que nós ficássemos livres da culpa que esse amor, esse conhecimento sem controle pode causar, trazendo culpa e peso naquele que Jesus, pela sua graça, libertou.
E a gente fica sendo, em vez de porta-voz da boa nova, somos porta-vozes de um peso que não precisa. Como é sério isso? Como é sério? Por isso, então, o nosso testemunho, ele dentro e fora da igreja, ele é muito, muito importante. Irmãos, que mal nós podemos, ou quanto mal nós podemos fazer se formos guiados, e não pelo amor, mas simplesmente por um conhecimento vaidoso, não um conhecimento amoroso, um conhecimento orgulhoso. E no verso 12 a gente vê uma forte evidência de que fazer um irmão em Cristo tropeçar é mais do que um ofender a pessoa. O texto diz que nós ofendemos a Cristo. Vamos ler juntos? Quando você peca contra seu irmão dessa maneira, ferindo a consciência fraca dele, pois é, irmãos, como é sério isso? Então, o conhecimento com amor é a verdade, e a verdadeira liberdade é aquela que nos traz alegria, que nos aproxima de Cristo e vai nos permitir pôr em prática as verdades que nós conhecemos. Conhecimento com amor, então, e a tal da verdadeira liberdade que esse conhecimento nos traz, vai nos dar a prática do verso 13. Diz assim: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne. Eu não preciso. Eu fico bem sem ela, por causa da fragilidade do meu irmão, para não fazer do meu irmão tropeçar. O ponto que a gente tem que parar aqui e pensar é o seguinte: aquilo que eu tenho conhecido da parte de Deus, conhecer o Senhor como Ele me conhece quando me salvou em Jesus Cristo, pela sua bondade, me conhecendo desde antes dos tempos eternos, me chamando no tempo dele de forma soberana, a sua graça salvadora e me dando uma nova vida, perdão de pecados e todas aquelas liberdades gloriosas que vimos aqui. Será que o conhecimento de Deus e de Cristo Jesus tem nos dado a sabedoria, a humildade de simplesmente dizer não para uma coisa que era direito nosso? Eu entendo biblicamente essa liberdade, mas eu estou disposto a abrir mão dela, para que aquele meu irmãozinho mais frágil possa com o tempo amadurecer e perceber que ele também recebeu da parte de Deus essa liberdade, e não taxá-lo disso ou daquilo, ou ofendê-lo, ou oprimi-lo, ou violá-lo em sua consciência ainda frágil. Nós estamos prontos para fazer isso. Se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei, para não fazer meu irmão tropeçar. Irmãos, exercitar nossas liberdades à custa de um irmão mais frágil certamente não é fruto de maturidade espiritual, de conhecimento bíblico. É de vaidade, de orgulho inútil. Esse conhecimento bíblico que nos dá liberdade, ele precisa estar sujeito ao amor de Deus, que nós também já recebemos. O amor de Deus, ele sempre vai colocar os nossos interesses, ou vai colocar o interesse do outro sempre antes do nosso. Esse é o resultado direto do conhecimento de Deus, das coisas de Deus, da sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé. Oremos. Bondoso Deus, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a Deus pelo teu cuidado conosco desde a parte da tarde. Tudo que o Senhor nos deu, ó Pai, tudo que o Senhor nos ensinou, eu louvo ao Senhor pela tua misericórdia para conosco. E peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê, que o Senhor nos ilumine, com teu Santo Espírito, ó Deus, a humildemente nos rendermos diante do glorioso conhecimento de Cristo Jesus. Nos rendermos diante do glorioso conhecimento do Senhor, que conhecemos apenas em parte, ó Deus. Mas o Senhor, ó Pai, nos conheceu desde sempre. Ó Pai, que nossa alegria esteja em Deus, em reproduzir o conhecimento que temos tido do Senhor em amor que constrói, amor que edifica. Nos ajuda a buscar sabedoria no conhecimento que temos obtido do Senhor, para ajudar aqueles que ainda mais frágeis, ó Deus,
estão caminhando, ó Pai, estão crescendo, que a gente possa ajudá-los com toda a misericórdia, com todo o amor, com toda a paciência, dando bom testemunho de o que importa para nós, ó Deus, muito mais do que o conhecimento, que é muito importante, mas é o fato que fomos juntamente salvos pela mesma cruz e pelo mesmo sangue derramado por nós, ó Pai. Ajuda-nos nisso, eu te peço. Sei com cada um aqui, ó Deus, leva-nos em paz para os nossos lares. O Senhor conhece os desafios de cada um, ó Deus, os desafios familiares, pessoais, relacionais, de trabalho, ó Deus, escola. Ó Deus, capacita-nos, ó Pai, a te honrar. Botar em prática o que temos aprendido do Senhor também, ó Deus, em nossa convivência fora daqui. Como é importante, ó Deus, uma expressão de amor verdadeiro, ó Pai, para aqueles que ainda estão perdidos. Ó Deus querido, nós somos apenas aqueles miseráveis, pecadores, que pela Tua bondade receberam o pão primeiro. Ajuda-nos a ter essa percepção e expressarmos o amor de Jesus a tantos que nos cercam, ó Pai, todo dia. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dirige nesta semana, assim eu te peço. Muito agradecido. Louvo ao Senhor pela vida do meu pai, pela preservação da vida do meu pai. O Senhor continue dando a ele, ó Pai, a melhora, cuidando também da minha mãe. Muito obrigado, ó Deus, pela consolação em função da distância e pelos cuidados, ó Deus, que o Senhor permitiu para o meu pai lá no Rio. Te agradecemos pelo Andreato também, se recuperando, ó Pai, da cirurgia nos olhos. Muito obrigado, o Senhor tem cuidado de nós, por isso estamos realmente muito alegres. Assim eu te louvo, te agradeço, no nome santo de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.